Governo do Estado retira medida provisória que fixava salários dos professores admitidos em caráter temporário. Trabalho de consolidação da legislação estadual entra na fase de análise do material produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Reitor e pró-reitor da UDESC pedem aos parlamentares apoio na busca por mais recursos para a instituição. E ainda a retomada das obras de restauração da Ponte Hercílio Luz. Agora, no Notícias da Semana. O trabalho de consolidação da legislação estadual entra na fase de análise do material produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina, que sistematizou as 18 mil leis existentes no estado. O grupo decidiu que só depois dessa etapa será definida a metodologia de trabalho. Os técnicos da comissão parlamentar que vai consolidar a legislação estadual se reúnem uma vez por semana com os deputados que fazem parte do grupo para dar prosseguimento ao trabalho. A UFSC fez um estudo inicial e juntou todas as leis publicadas até o final de 2012 em uma coletânea. Agora, os servidores da Assembleia Legislativa decidiram que o próximo passo é fazer uma análise deste material, que inclui guias de procedimento e relatórios que justificam as revogações indicadas. A partir daí, a intenção é definir a metodologia para que cada núcleo de trabalho atue da mesma forma. Ao todo, serão analisadas 18 mil leis aprovadas de 1947 até 2012. A este total, será acrescentada a legislação dos 2 últimos anos, não analisada pela Universidade Federal. O que ficou definido basicamente é de que nós, através do grupo de trabalho, nós definimos de que nós vamos partir para a consolidação de alguns temas de que não gerará muita polêmica tanto no parlamento quanto na sociedade, que são as leis que denominam o nome de espaços públicos, que são as leis que já foram revogadas ao longo desses anos e que também são leis de que elas já perderam a sua eficácia. Falando em leis, o deputado Neudi Sareta, do PT, pediu apoio dos parlamentares para a aprovação das propostas de emenda constitucional de autoria dele, que prevêem o aumento de recursos para a área da educação. As PECs estão em tramitação na Casa desde 2011. O deputado Neudi Sareta, do Partido dos Trabalhadores, ocupou a tribuna para lembrar que em 2011 apresentou 2 propostas de emenda constitucional que podem colocar Santa Catarina à frente dos outros estados do país na prioridade à educação. As 2 matérias ainda tramitam na casa. A primeira PEC determina a aplicação anual de no mínimo 30% da receita resultante de impostos na manutenção e no desenvolvimento do sistema de ensino. A segunda PEC, de autoria do parlamentar, veda a inclusão de gastos com inativos dentro desses 30%. Hoje, a Constituição determina a destinação de no mínimo 25% da receita para a educação. Como nós entendemos que a educação deve ser prioridade, nós propusemos a elevação do percentual de 25% para 30%, permitindo, de fato, demonstrar que Santa Catarina dá uma prioridade para a educação e, com isso, ter recursos necessários para estabelecer um melhor plano de carreira, para a descompactação da tabela, para uma melhor estrutura para o magistério catarinense. Já a deputada Luciane Carminati, também do PT, falou em plenário do projeto de lei que protocolou este ano, visando garantir para a educação grande parte dos royalties do pré-sal enviados a Santa Catarina. De acordo com a matéria, 25% desses recursos ficariam para a saúde e 75% para a educação pública básica, verba que seria vinculada à remuneração dos professores. Por conta da partilha do pré-sal, que significa um dinheiro novo na educação brasileira e para Santa Catarina especialmente, nós defendemos nesse projeto de lei que todo o dinheiro novo que Santa Catarina receber por conta da extração do pré-sal vá para uma conta separada, específica, não misturada com o dinheiro dos 25% da educação, com o Fundeb ou com o salário educação. Então, nesta conta específica,
específica, esse dinheiro seja utilizado obrigatoriamente para a carreira, remuneração e vencimento do magistério catarinense. Ainda no que diz respeito ao magistério, o governo do estado anunciou esta semana a revogação da medida provisória 198, que fixa os salários dos professores admitidos em caráter temporário. A MP, que tanto gerou protestos nas últimas semanas, resultou na greve da categoria e foi retirada de pauta pelo Poder Executivo. O que já era esperado há dias acabou se confirmando durante a sessão. Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Silvio Drevig, do Partido Progressista, usou o microfone para dizer que a medida provisória 198, que tramitava na casa, seria efetivamente revogada. Assinada pelo governo do estado, a MP alterava a remuneração básica dos professores admitidos em caráter temporário, os ACTs, que atualmente representam mais de 1/3 dos docentes da rede estadual. Insatisfeita, a categoria acabou entrando em greve e iniciando uma série de protestos. No parlamento, muitos deputados também se declararam contrários à medida. Ao final, o executivo optou por voltar atrás e revogar a MP, movimento que foi explicado pelo líder do governo na Assembleia Legislativa. O acordo que nós chegamos foi de o governo emitir uma nova medida provisória, anulando, ou seja, revogando a medida provisória 198, que está aqui na Assembleia, portanto, tornando sem efeito, e a partir de então, o governo se compromete a encaminhar um projeto de lei aqui na casa, construído com os parlamentares, construído com os professores, que é a grande demanda dos nossos professores concursados, que continua. Portanto, se nós não valorizarmos, se o governo não mandar esse projeto de lei, o grande número de professores prejudicados é os professores efetivos, aqueles concursados, não trazendo prejuízo nenhum ao professor temporário. Apenas nós temos que reconhecer que é legal, é de lei, o contrato temporário é seletista e o concursado é efetivo, é de estatuto, portanto tem um regime jurídico único, mas ninguém vai perder, pelo contrário. O anteprojeto que nós tomamos conhecimento no dia de hoje é um projeto que vai, ao longo dos anos, trazer um ganho muito grande para os professores no que diz respeito ao concursado. E, ao mesmo tempo, o governo também se compromete a abrir novos concursos. Em 2016, a intenção é fazer novo concurso. A revogação da MP foi comemorada pelos professores da rede estadual de ensino, que há dias vinham lotando as galerias do plenário, segurando cartazes e se manifestando a cada pronunciamento. No início da noite de terça-feira, houve tumulto quando manifestantes decidiram pernoitar na Assembleia Legislativa. Depois que a iniciativa foi liberada, os docentes fizeram uma vigília ao longo da madrugada, ocupando o tapete vermelho instalado na entrada do parlamento. Coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Luiz Carlos Vieira, afirmou que a revogação da MP não acaba com a greve dos professores. A greve continua porque nós estamos em greve pelo pacote global que o governo ainda não apresentou para a categoria. Pelos estudos apresentados na sociedade para os deputados, a gente entende que esse pacote ele traz muitos malefícios para a nossa carreira, para a carreira do magistério. E aí eu quero dizer para os ACTs, para os professores ACTs, professores efetivos, para os AEs, para os ATPs, para os especialistas que são administradores, orientadores, supervisores, enfim, para todos os trabalhadores que estão na carreira do magistério. Por quê? Por que prejudica? Porque se a intenção do governo é incorporar a regência de classe, ele é um dos princípios que na década de 90 foi conquistada e hoje os trabalhadores não abrem mão. Segunda questão, os ACTs são trabalhadores iguais aos efetivos, portanto merecem o mesmo tratamento e o mesmo salário e não pode ser desvinculado da tabela. Ainda durante a tarde, o governo divulgou uma nota oficial confirmando a revogação da medida provisória e informando que trabalha na conclusão de um novo projeto de lei que vai promover a descompactação da carreira do magistério. A nova proposta já começou a ser apresentada aos parlamentares e também deverá ser apresentada para os professores. Nós queríamos conhecer esse projeto até mesmo antes da greve, né? Só decretamos a greve porque o governo não apresentou para nós esse projeto. E nós queremos conhecer sim. Queremos conhecer, queremos discutir com a categoria, queremos demonstrar para o governo o que está certo, o que está errado, na nossa opinião, obviamente, né? Olha, eu não posso responder pelo governo no sentido da negociação com o Sint. O que eu tenho em primeira informação é que esse projeto será apresentado aos parlamentares e também aos professores. Esse é o compromisso do governo.
Quando eu digo professores, eu quero crer que ele vai apresentar, reunindo regionalmente os professores e apresentando esse anteprojeto para depois ele vir formatado como um projeto definitivo. Eu penso que com o Cinti não há nada também de não ser negociado, de não se apresentar. Agora tem que também haver boa vontade das duas partes. Quando apresenta-se uma proposta e sempre tem algum posicionamento contrário, unanimidade não vai se conseguir. Mas é bem verdade que nós não podemos deixar como está. E veja ainda hoje, reitor e pró-reitor da UDESC pedem apoio aos parlamentares para o aumento dos repasses à universidade. Os detalhes em instantes aqui no Notícias da Semana. Parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça definiram esta semana a realização de uma audiência pública em Palmitos, no oeste catarinense. O encontro vai discutir a situação do campus da UDESC no município e buscar alternativas para otimizar a estrutura. A instituição também foi tema de debates na Comissão de Educação, que esta semana recebeu a visita do reitor e do pró-reitor da UDESC. Eles vieram relatar a atual situação da universidade e pedir apoio dos parlamentares. As dificuldades para a liberação de recursos federais, a permanência estudantil, ampliação e manutenção de estruturas e quadro de pessoal foram os temas abordados durante o encontro entre os deputados Jean Loureiro, Luciane Carminati, Natalino Lázaro e Valdir Cobalcini, da Comissão de Educação, e a reitoria da UDESC, a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. A UDESC tem um desafio importante, que é a ampliação da sua infraestrutura, que está desenvolvendo e fazendo licitação de vários projetos, mas obviamente isso envolve recursos. A UDESC tem um grande desafio também, que é fazer a sua expansão de forma sustentável, e aí a gente coloca, um dos patamares importantes vai ser a educação à distância, e através dela a gente vai buscar, tem já buscado recursos no governo federal, e também a própria manutenção do seu quadro de servidores através de uma política salarial que atraia e mantenha os nossos servidores. E acreditamos que aqui na Comissão de Educação, como nas demais comissões, os deputados vão se mobilizar para fazer com que os recursos da UDESC possam aumentar e que a gente possa dar respostas cada vez mais satisfatórias para o Estado de Santa Catarina. Para o presidente da comissão, deputado Valdir Cobalcini, do PMDB, é preciso estimular esta aproximação para que, entre outros resultados, representem a possibilidade de apoio para mais ações inclusivas, financiamento de obras e consolidação da instituição. A partir de agora, haverão desdobramentos, haverão audiências públicas regionalizadas. O que nós queremos, obviamente, que é contribuir, na medida do possível, melhorar o orçamento da UDESC, mas também a contrapartida, sair do comodismo, deixar de expandir onde já tem campus com muitos cursos sendo oferecidos, e ser mais ousados no sentido de que aqueles campos que tenham apenas um curso, 2 cursos ou um curso à distância possam efetivamente se transformar também em universidade. Já na Comissão de Transportes, deputados discutiram obras importantes para o Estado, como a reforma da Ponte Hercílio Luz. O encontro contou com a participação do presidente do Departamento de Infraestrutura, Vanderlei Agostini. A reunião da Comissão de Transportes contou com a participação de representantes da comunidade e de entidades variadas. Em pauta, a situação de 3 obras tocadas pelo governo estadual, todas elas em Florianópolis. A duplicação da SC 403 no caminho para Ingleses, no norte da ilha, a duplicação da SC 405 no acesso ao aeroporto Hercílio Luz e também a recuperação da ponte Hercílio Luz, fechada desde 1982 por medida de segurança. O presidente do DEINFRA, Vanderlei Agostini, comemorou a assinatura da ordem de serviço para a retomada das obras emergenciais da ponte. Nós vencemos uma grande etapa, que foi a entrega da ordem de serviço para a empresa Empla, que é do Grupo Teixeira Duarte, esse grupo português, que vai fazer as obras emergenciais para garantir a ponte segura,
que é a sustentação do vão central, contando a partir de hoje 180 dias, que é o prazo contratual e a lei de contrato emergencial prevê 180 dias, então hoje foi vencida uma etapa importantíssima. E paralelamente segue, né, a conversação do governador do estado, que está fazendo de forma pessoal com a empresa American Bridge, que foi aquela que construiu a ponte na década de 20. Então aí também, daqui mais uns dias, teremos desembaraçado essa questão da finalização da recuperação da ponte. Durante a reunião, Agostini respondeu perguntas feitas pelos presentes. Ele comemorou a retomada da duplicação da SC-403, que leva aos ingleses e que, segundo ele, agora está em ritmo acelerado. Também falou sobre a situação atual das obras para a duplicação da rodovia que leva ao aeroporto. Conversamos com a empresa que é detentora desse contrato para que a gente fizesse a rescisão desse contrato de forma amigável. Como exauriu toda a conversação, então vamos fazer a rescisão de forma unilateral, mas já lançando o edital de um dos lotes, para que a abertura venha acontecer ainda no mês de maio, para que ela reinicie e venha na velocidade que todos nós esperamos, desejamos e precisamos. Presidente da Comissão de Transportes, o deputado João Amin avaliou positivamente a reunião. O público muito seleto, muito importante na discussão, pôde contribuir muito juntamente com os deputados, várias associações, entidades representativas contribuindo, e anel viário, SC-401, 403 e Ponte Ercílio-Luz são bandeiras que a comissão vai fiscalizar com muito afinco para que essas obras possam acontecer o mais rápido possível, beneficiando o cidadão de Santa Catarina. As obras de restauração da Ponte Ercílio-Luz também foram tema da coletiva convocada nesta semana pelo governador do estado, Raimundo Colombo. Quem acompanhou foi o repórter Tiago Toscani. Secretários de Estado e empresários marcaram presença na Casa da Agronômica, residência oficial do governador, para os anúncios feitos na tarde dessa quinta-feira. De imediato, quem já iniciou os trabalhos na ponte nessa semana foi a empresa portuguesa EMPA, cujo contrato com o Estado foi firmado em fevereiro. Essa etapa, chamada de Ponte Segura, é para recuperar a estrutura de sustentação inferior da ponte. É uma questão fundamental para a segurança e é pré-requisito para outra etapa, que seria a troca dos olhares, né, que são a parte superior da ponte. A parte portuguesa ela tem um prazo de execução de até 6 meses e eles com certeza cumprirão. A gente está agindo, já está tudo pronto. O representante da empresa portuguesa não quis gravar entrevista, mas afirmou que a retomada emergencial da parte de sustentação da obra é um desafio com o qual eles já estão acostumados a lidar. O valor de contrato dessa etapa é de R$10 milhões. Paralelamente a isso, a empresa American Bridge dos Estados Unidos, que construiu a ponte na década de 20, recebeu hoje o projeto executivo da obra. Assim que a etapa de sustentação terminar, eles darão sequência na restauração e a ideia é de que assim a obra seja definitivamente finalizada e entregue à sociedade catarinense. O mais difícil era arrumar o dinheiro, a gente conseguiu. Depois, dar a celeridade e ter a segurança técnica que a gente não tinha no processo anterior e que nós estamos tendo agora. Em agosto do ano passado, o governo de Santa Catarina rescindiu um contrato com um consórcio liderado pela empresa Espaço Aberto, alegando que o cronograma das obras não estaria sendo cumprido. De lá para cá, outras 2 empresas envolvidas na reforma também desistiram dos trabalhos, que só foram retomados agora. Um congresso realizado esta semana reuniu em Joinville, no norte do estado, representantes dos conselhos municipais da pessoa com deficiência. O evento, apoiado aqui pela Assembleia, chamou a atenção para a necessidade de fortalecer essas estruturas em busca da adoção de políticas públicas. O censo realizado em 2010 aponta que 24% da população catarinense possui alguma deficiência. Joinville, sede do evento, 23%, sendo a visual a mais crescente. O congresso reuniu pessoas de todo o país. A intenção é aprofundar o conhecimento das legislações, normas técnicas e atuação, além de propor políticas públicas. Hoje, em Santa Catarina, são 20 conselhos municipais. O de Joinville está há 14 anos trabalhando com a pessoa com deficiência. Para eles ainda é pouco, por isso a importância do fortalecimento de conselhos. Nós já temos avançado
nos últimos 20 anos aí com a criação de conselhos, apesar de a gente ter o decreto 5296 que coloca aí toda a política de acessibilidade, nós temos que avançar muito ainda na educação para a pessoa com deficiência, na acessibilidade arquitetônica, na acessibilidade atitudinal, no mercado de trabalho. A pessoa com deficiência ainda tem muito a buscar. A Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa também apoiou o Congresso. A assessora do colegiado, Janice Krasniak, apresentou o trabalho realizado pelo Parlamento. A palestra também abordou a legislação do Estado para pessoas com deficiência. Em Santa Catarina, nem todos os municípios possuem conselhos municipais da pessoa com deficiência. Então, falta o fomento de políticas públicas dos gestores municipais para que esses conselhos sejam formados. E esse é o papel da comissão, estar junto, estar motivando para que sejam implantados novos conselhos municipais da pessoa com deficiência no estado de Santa Catarina. Joinville sente-se honrado em poder acolher aqui o primeiro Congresso Estadual de Fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O temário ele é bastante rico, temos aqui palestrantes muito experientes. O município de Joinville vem desenvolvendo uma ação intensa para que as pessoas com deficiência possam ser cada vez melhor atendidas. Um trabalho que chamou a atenção no Congresso foi de 3 jovens. Eles fazem parte do portal mundocegal.com.br. Todos são deficientes visuais. Há 5 anos, eles trabalham como voluntários em eventos como este. Dentro do portal, criaram a web rádio. Com essa ferramenta, eles transmitem vários encontros ao vivo para todo mundo. É o acesso da pessoa com deficiência a várias informações. Um exemplo a ser seguido. Muito bem, essa é a Rádio Mundo Cegal. Você acompanha a transmissão ao vivo do primeiro ForConDev, o evento de fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse evento que é promovido pelo CONDE, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Joinville. E veja a seguir, FEPES entrega ao programa Antonieta de Barros inscrições dos jovens que buscam oportunidade de estágio no Poder Legislativo. O Notícias da Semana volta já, não saia daí. A FEPES, Fundação de Pesquisas Socioeconômicas da Universidade Federal de Santa Catarina, entregou nesta semana as inscrições para o programa Antonieta de Barros, que coordena a área de estágios especiais aqui na Assembleia. Ao todo, foram mais de 60 inscritos. A expectativa é que a análise dos cadastros dure menos de 1 mês. Ao todo, serão 18 jovens selecionados. O superintendente da Fundação de Pesquisas Socioeconômicas da UFSC, Altair Acelon de Melo, fez a entrega oficial dos envelopes contendo as 64 inscrições para o PAB. O programa Antonieta de Barros foi criado por lei há 10 anos pela Assembleia Legislativa, que este ano abre 18 novas vagas. O programa visa eliminar as desigualdades raciais, sociais e de gênero, recebendo para estágio de 2 anos jovens de 16 a 24 anos de idade com vulnerabilidade social, que estejam matriculados no ensino médio ou superior e que venham de famílias com renda de até 2 salários mínimos e meio. Elas se inscrevem no site da Fundação. A Fundação tem uma agência de integração. E especificamente para esse projeto do PAD existem algumas regras que a lei define. Ele tem que ser negro, tem que morar em Florianópolis, tem que estar estudando. E essas inscrições acontecem e 2 vezes por ano é feito as seleções. Esse ano aconteceu no dia 17 e 18 de março. Tivemos aproximadamente mais de 100 pessoas inscritas, mas apenas 64 entregaram a documentação exigida. Os envelopes com as fichas de inscrição foram entregues à Comissão Interinstitucional de Avaliação do PAB, que é composta por integrantes do programa, da Comissão de Saúde e da Escola do Legislativo da Assembleia, e também por representantes da comunidade. A partir de agora, psicólogos do Poder Legislativo Estadual avaliam cada uma das fichas de inscrição para dar início ao processo seletivo.
O procedimento institucional da Assembleia Legislativa é fazer com que a Coordenadoria de Saúde e Assistência possa entrevistar os jovens através das assistentes sociais e depois, com as psicólogas, também entrevistada por elas, possam fazer as etapas da motivação, as etapas que a psicologia tem que realizar com os jovens que entrarão no programa. Depois nós nos reuniremos novamente enquanto Comissão Interinstitucional de Avaliação, como vocês bem viram, as comunidades também estão aqui contribuindo para a transparência e lisura do programa. E ao inverso do que é feito na sociedade, para nós do programa, quanto mais vulnerabilidade o jovem tiver, maior a chance de estar no Legislativo catarinense. O presidente da Assembleia, deputado Gelson Merizio, do PSD, palestrou esta semana para empresários de Chapecó, no oeste do estado. Durante o jantar-palestra, Merizio falou sobre o cenário econômico de Santa Catarina e os investimentos do governo do estado na infraestrutura da região. O evento reuniu entidades empresariais de Chapecó, numa iniciativa da ASIC, Associação Comercial e Industrial, Câmara de Dirigentes Lojistas e o Sindicato do Comércio. Hoje, para Chapecó, é mais um marco. Nunca, na época de Chapecó, houve tantas lideranças políticas reunidas num só momento. Então, nós temos que agradecer ao deputado Merizio, né, por trazer todos os secretários, mais os 8 deputados que o acompanharam, e dizer que para Chapecó e região, o que as entidades, a SIC, SICOM e CDL, estão fazendo, aquilo que nós cobramos é em prol da sociedade e da região do Grande Oeste. Esta é a segunda vez que o presidente da Assembleia, Gelson Merizio, do PSD, fala aos empresários de Chapecó. Para estes empresários, um relacionamento produtivo com o parlamento na defesa dos interesses coletivos é prioridade. A ideia é termos um diálogo com a classe empresarial de Chapecó, fazermos uma unificação de discurso, fazermos uma unificação nas reivindicações, podermos trazer informações e levarmos reivindicações. É importante para o Poder Legislativo, é importante para o governo. Hoje estão presentes aqui 7 secretários das principais áreas do governo. O presidente da Assembleia, que é de Chapecó, mas é importante institucionalmente também estar presente. E isso é um sinal de respeito a Chapecó, um sinal de respeito aos empresários, ao povo da região, que tem que vir transformado em ações concretas, em obras, em resultado, as posições que nos ajudaram a conquistar nas últimas eleições. Acho que a posição de deputado, a posição de secretário, a posição de governador, ela só tem sentido quando ela pode transformar ideias em ações, reivindicações em realizações. E esta é a nossa intenção aqui hoje, podemos dar um passo adiante nesse cenário. Também participaram do jantar empresarial deputados estaduais do PSD e secretários de Estado. Também é o papel do parlamentar, colher subsídios para pautar as ações necessárias, ajudando no desenvolvimento da comunidade regional. Esse é o propósito. É o momento de nós nos unirmos, ou não vamos conseguir superar esse momento de dificuldade. Essa região é uma região produtiva, é uma região que tem um potencial muito grande, uma região que cresceu muito e cresce muito. Por isso, a presença de grande número de deputados, secretários de Estado aqui, liderados pelo presidente Gelson Merizio, se reverte da maior importância para o Oeste e, sobretudo, para todos nós. É fundamental importância. Nós estamos aqui numa região muito próspera em Santa Catarina, que desenvolveu muito nos últimos anos. Íamos prestigiar já esse grande evento com a classe empresarial, com lideranças políticas. E é muito bom ver o parlamento próximo das lideranças, próximo de pessoas que realmente fazem crescer e fazem desenvolver Santa Catarina. A importância disso é, primeiro, você divulgar efetivamente as ações que o Estado está fazendo no sentido de aproximar e de buscar um crescimento da sociedade, mas mais do que isso é de mostrar realmente a preocupação do parlamento em ouvir as pessoas, compreender as pessoas e trabalhar no sentido de interagir e em prol daquilo que as pessoas pensam. Entendemos de que há um cenário nacional diferente de um cenário estadual e é isso que nós queremos debater com os empreendedores de Chapecó e do Oeste Catarinense. Acho muito interessante vir aqui, ouvir
as reivindicações, mostrar o que nós estamos fazendo, fazer um panorama, mostrar o que nós vemos desse lado em que o Brasil está passando. Então, é muito legal esse momento em que nós, deputados, podemos vir aqui como instituição e não só como cada um o seu mandato. Para o prefeito de Chapecó, João Cláudio Caramori, eventos como este demonstram a importância da região para o estado. Demonstra carinho e respeito por Chapecó, pela região oeste catarinense, e oportuniza para que haja esse diálogo entre a força produtiva aqui representada, a comunidade chapecoense oestina e as forças políticas que dão destino ao nosso cotidiano. O presidente Merizio trouxe algumas informações que fazem parte dessa grande ação que é o Pacto por Santa Catarina, liderado pelo governo Colombo. São mais de 10 bilhões que serão aplicados em Santa Catarina no prazo de 4 anos. Aqui para o nosso Grande Oeste nós temos quase 500 milhões de reais em obras já acontecendo ou em fase de se iniciar, né? É um volume bem significativo que corresponde à dimensão econômica e à importância econômica dessa região, que corresponde hoje basicamente a 20% do PIB catarinense. Chapecó é responsável por 20% do PIB estadual. Entre os investimentos que as entidades empresariais consideram essenciais estão a duplicação da BR-282 e a 470, a ampliação do aeroporto, implantação de ferrovias e a melhoria dos sistemas de energia elétrica e comunicações. E a edição de hoje termina levando você a um passeio pelo Mundo Encantado. Esse é o nome da exposição aberta esta semana na Galeria de Arte Maia Filho. As obras são do artista plástico Fernando Ziliotto, o Nandinho, e deram um colorido no hall do Parlamento Catarinense. Spray, caneta, tinta acrílica. É só do que o artista plástico Fernando Ziliotto precisa para transferir para as telas personagens que povoam um mundo encantado. As figuras lúdicas são uma forma de compartilhar com os outros seres criados a partir dos sentimentos do artista, num desejo de bons fluidos para quem aprecia as telas. A inspiração pode vir de um poema, de um texto, um pensamento, uma vivência. Nesta, 3 mulheres reproduzem os 3 pontos colocados nos finais de frase. O etc., na visão do artista, dá a ideia de continuidade, infinito, e traduz o que para ele é sinônimo de amizade. A obra é uma das 20 que fazem parte da exposição, a única do conjunto que não está à venda. Eu perdi uma pessoa que eu gostava muito por uma injustiça assim da vida, uma covardia, sei lá, de um ser humano. E aí eu produzi essa tela e eu queria tirar aquela raiva que eu tinha, que isso tinha criado dentro de mim. Fiz essa obra e eu nunca vou vender ela, porque ela significa amizade para mim. Nenhuma das telas expostas levou mais de um dia para ser produzida. Nandinho acredita que assim é possível aproveitar ao máximo a emoção do momento. Além da temática central, as obras têm outra característica em comum: o uso abundante de cores primárias. A escolha tem motivo. O artista tem uma espécie de semi-daltonismo que dificulta a identificação das tintas. Vejo mais os tons assim, o claro e o escuro, e daí eu consigo usar as cores em qualquer lugar, com luz, sem luz eu pinto, não tem dificuldade nenhuma. O lado bom, diz o artista, é que pintar nessas condições faz com que o trabalho dele ganhe variações. E como inspiração não é problema, a produção fica cada vez mais diversificada. A condição que poderia restringir o trabalho de um artista plástico, no caso dele, se transforma em liberdade para pintar em qualquer lugar, em qualquer situação, inclusive no escuro. Mais que a mistura de cores, o que importa, na verdade, é o sentimento que motiva a pintura. E por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá!